E vamos falar sobre a administração do tempo. Você é o tipo de pessoa que fica o tempo todo dizendo que não tem tempo? Olha, eu não estou com tempo para fazer um exercício físico, eu não estou com tempo para ler um livro, eu não estou com tempo para terminar o meu curso, eu não estou com tempo para visitar a minha família, eu não estou com tempo para cuidar do meu corpo. Você tem a impressão, ou melhor, você tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais para você? Será que a Terra está girando mais rápido? Será que os dias estão ficando mais curtos? O que será que está acontecendo com o nosso tempo? Muitas vezes a impressão que você tem é a de que o tempo está evaporando na sua frente e que você não tem mais controle sobre o seu tempo para dar conta da sua agenda? Você se recorda quando era criança de que o tempo passava tão devagar e que agora que você é adulto o tempo passa muito depressa? Você já parou para se perguntar que talvez a ideia de tempo seja uma questão paradigmática na sua cabeça? Será que o tempo existe mesmo ou é você que inventa o tempo? Vamos falar sobre isso. O tempo tal qual o conhecemos não mudou, continua o mesmo. Os dias continuam tendo 24 horas. A hora continua tendo 60 minutos. E o minuto continua tendo 60 segundos. Mas o que mudou na nossa cabeça em relação ao tempo para acharmos que ele está cada vez mais curto? O que pode estar acontecendo com você é talvez um excesso de atividades, de compromissos e de afazeres, os quais você talvez não tenha se planejado direito para dar conta com o tempo disponível que você tem. E então começam a sobrar compromissos, responsabilidades e a faltar cada vez mais tempo para você dar conta de tudo. Então, é hora de darmos uma parada para analisarmos como é que estamos utilizando o tempo, pois afinal, nós mudamos, nós envelhecemos, mas o tempo, apesar de parecer que não, continua no seu ritmo natural como sempre. Vamos fazer agora algumas reflexões. A primeira delas é a necessária reversão de um velho provérbio popular que consagrou a falsa ideia de que tempo é dinheiro. O tempo, e essa não é uma descoberta recente, é muito mais importante do que o dinheiro por um conjunto de razões relativamente simples que não exigem grandes elucubrações. O tempo continua sendo um mistério que nos confunde e pode ser visto de forma simplista como um mero recurso ou medida que administramos. Mas ele também é decorrente dos efeitos que percebemos como produto da forma como o utilizamos. A segunda reflexão é que o tempo é o recurso mais democrático de que dispomos. Todos nós temos o tempo, independentemente do gênero, cor, condição social, localização geográfica ou mesmo dinheiro acumulado. Recebemos a mesma quantidade de tempo. Ao iniciarmos um novo dia, temos 24 horas à nossa disposição. O que nos torna diferentes é a forma como as utilizamos
e as sensações que este uso provoca em cada um de nós. Alguns concluem seu dia com um agradável sentimento de realização. Outros transitam por toda a vida queixando-se constantemente de que o tempo não lhes é favorável. Alguns até chegam a morrer com esta insatisfação permanente. O terceiro ponto é que o tempo, de forma diferente do dinheiro, é inelástico e irreversível, ou seja, o dia tem 24 horas, cada uma delas é dividida em 60 minutos, que por sua vez estão distribuídos em 60 segundos, nada mais nem menos. Este tempo não pode ser ampliado ou encurtado. É com ele que contamos, afinal de contas. Por outro lado, e quem sabe mais importante ainda, o tempo é irreversível, irrecuperável e não pode ser estocado. Ou seja, aquele aniversário do seu irmão em que você esteve ausente não retorna mais. Embora você possa oferecer-lhe carinho por telefone, mensagens nas redes sociais, presentes para tentar agradá-lo, esse momento não retornará. Ele foi perdido. Portanto, o tempo precisa ser usado no momento certo e, na medida do possível, você deve desfrutar das sensações que ele pode proporcionar naquela circunstância ou naquela ocasião especial. Já com o dinheiro, é possível recuperar algo que foi perdido, bem como guardá-lo ou aplicá-lo, para que possa render e ser utilizado em momento mais adequado e oportuno. Para você ter uma boa gestão do tempo, é importante você estabelecer metas. Uma frase interessante de Will Rogers nos diz: mesmo se estiver no caminho certo, será atropelado se simplesmente ficar parado sem saber aonde ir. Isso mesmo, as metas são setas que indicam o caminho a ser seguido. Sem metas bem estabelecidas, fica difícil saber se a nossa vida está indo na direção que gostaríamos. Na verdade, não ter metas claras é o mesmo que caminhar sem saber para onde se está indo. É necessário estabelecer metas para todas as áreas da vida. Elas é que vão te apontar o rumo e os recursos que precisam para chegar aonde você deseja. Empresas sem metas são organizações condenadas ao fracasso. Pessoas sem metas são pessoas sem rumo. Vivem ao sabor dos acontecimentos e muitas vezes nem se dão ao trabalho de estabelecer um plano para a própria vida. Ter metas é uma forma eficaz de evitar desperdícios, inclusive de energia e tempo. Quem coloca metas com criatividade e disposição para o trabalho consegue conquistar mais facilmente aquilo que deseja. É preciso determinar os seus objetivos, aquelas situações e atividades para as quais pretende dedicar o seu tempo e traçar, enfim, um rumo que a sua vida irá tomar. Essas devem estar conectadas aos seus papéis existenciais. E lembre-se, se você não sabe o que quer da sua vida, qualquer coisa serve. Por isso é importante você definir as suas metas. Vamos falar da metodologia da tríade do tempo, que define meta como algum objetivo ou sonho
definido por escrito de realização possível, importante e que você realmente queira alcançar. Esta definição contém 4 princípios básicos que são fundamentais para a compreensão do que realmente caracteriza as metas. O primeiro princípio são pessoais. Suas metas devem ser traçadas para você mesmo, jamais para outras pessoas. Você não pode mandar na vontade dos outros, nem se autonomear tutor de ninguém. A meta deve ser traçada para indicar um objetivo que esteja ao seu alcance. Se você coloca a responsabilidade nas mãos de outra pessoa, ou se você depende que alguém mude a sua própria maneira de ver o mundo para conseguir algo, você está apenas aumentando suas chances de fracasso, de sensação, de impotência, de angústia e de preocupação. Você apenas está transferindo a responsabilidade pelo resultado para outra pessoa. O importante é formular metas de modo que você seja capaz de alcançá-las sem precisar que outras pessoas ajam ou mudem. Vamos supor que a sua meta seja: quero que meu projeto pare de ser criticado. Você não pode impedir que as outras pessoas critiquem o seu projeto, mas pode ter uma atitude diferente em relação às críticas recebidas. Você poderia reformular essa meta para colocar dentro do seu limite de ação. Por exemplo, quero assumir uma nova postura e aprender com as críticas ao meu projeto. Você pode definir uma meta sua e delegar tarefas para terceiros executarem. Isso é extremamente viável e com certeza será feito, mas a responsabilidade final e o objetivo serão seus, não de outras pessoas. Tenha isso claro em sua mente. O segundo princípio são escritas. Se tem uma meta e não a escreve, nada garante que ela será alcançada. Não só porque está apenas na sua cabeça, mas porque dificilmente você se lembrará dela em todos os detalhes. Você pode dizer: eu tenho a meta de comprar uma casa, e achar que não precisa escrevê-la porque sabe muito bem que precisa da casa nova. Mesmo assim, o registro é fundamental, é muito importante. Enquanto não é posto no papel, como um compromisso que você assume consigo mesmo, qualquer desejo que você tenha nunca será uma meta, será no máximo um sonho. As metas verdadeiras não são definidas apenas com uma linha da qual você possa facilmente se lembrar. Elas são definidas em detalhes, com um plano específico para serem alcançadas. E os planos não se guardam na memória. O fato de você escrever ajuda a tomar mais clara a visão daquilo que você está pensando e leva à frente eventuais dificuldades ou problemas antes que eles aconteçam. O fato de escrever ajuda a tornar mais clara a visão daquilo que você está pensando e o leva a prever eventuais dificuldades ou problemas antes que eles aconteçam. O terceiro princípio são possíveis. Há uma linha muito tênue que separa o sonho e a imaginação. Existem sonhos que você pode querer realizar um dia, mas que hoje lhe parecem distantes. Eles, porém, são possíveis.
Existem outros que simplesmente não são possíveis de serem concretizados, ou que estão muito além de qualquer possibilidade de realização. Devemos aprender a identificar o limite do possível. Se você persegue uma meta impossível, pode tornar-se cego e teimoso e ainda perder seu tempo. Pode desperdiçar muito tempo em algo que não o levará a parte alguma. Essa linha tênue entre o possível e o impossível é muito sutil. Ela pode realizar e virar persistência, ou naufragar e ser vista como uma grande burrice. Observe sempre qual é o limite. O quarto princípio são importantes. O fator de relevância nas metas é fundamental. Do contrário, você perderá a motivação para conquistá-la. Se não for de fato importante, a tendência é empurrá-la com a barriga. É como aquelas promessas que fazemos no primeiro dia do ano e nunca concretizamos. Você as considera legais e necessários, começa empolgado, mas no fundo elas não se mostram tão importantes e assim acabam postas de lado. Muitas empresas costumam exigir metas anuais relativas ao ano fiscal para seus departamentos e pessoas. Em geral, essas metas são desenvolvidas pela diretoria e atribuídas à área promocional e também operacional. O resultado é reclamação geral. Muitas vezes, as metas não são atingidas e a parte mais fraca é sempre penalizada. A meta é importante para a direção da empresa, mas se as pessoas encarregadas de cumpri-la não tiverem noção da própria importância no processo, ela estará fadada ao fracasso. Isto também pode ser aplicado na realidade da sua própria família. Se as pessoas não tiverem noção das metas individuais, não será possível alcançar uma meta coletiva na sua própria família. Outro aspecto relevante na importância da meta é o grau de desafio que ela contém. Se não existe a menor chance de fracassar, não há objetivos a serem alcançados. Uma meta óbvia e de fácil conclusão não traz a menor motivação. Logo, não se trata de uma meta, e sim de um projeto a ser concluído. Projetos. Antes de detalharmos o processo de planejamento, precisamos definir com precisão o conceito de projeto. Em consonância com a tríade do tempo, projeto é um conjunto de duas ou mais ações e recursos necessários para concluir uma tarefa não rotineira com prazo e escopo definidos, com objetivos definidos. É importante não confundir metas com projetos. Metas são sonhos, objetivos de vida relevantes, desafiadores e conectados à sua identidade. Já os projetos têm menos relevância. O desafio pessoal é menor ou mesmo inexistente, e as condições para sua realização já existem ou podem ser facilmente alcançadas. Ou seja, um projeto é composto pela descrição ou pela imagem do produto final que se materializará como consequência da execução do projeto. Ele deve prever todas as ações necessárias até a sua conclusão e também indicar os responsáveis por cada um desses passos e definir os prazos para cada etapa.
Se entre essas tarefas alguma for muito grande ou complexa, talvez seja o caso de elaborar um projeto específico para ela. Planeje o seu tempo utilizando a tríade do tempo. Você já imaginou construir uma casa sem seguir passo a passo o que está na planta, no projeto? Ou já imaginou montar um imóvel ou equipamento novo sem ter em mãos as instruções que indiquem o lugar certo de cada peça? Muitas situações corriqueiras necessitam de imagens claras que identifiquem desde o início da caminhada aonde queremos chegar. Precisam de um mapa bem elaborado, de um plano de ação detalhado ou de instruções precisas. Nas nossas vidas, isso também é muito necessário. Planejar é uma atividade fundamental da esfera da importância. Através do planejamento, conseguimos ganhar tempo e atuar de forma proativa. Sempre que planejamos, estamos reduzindo as urgências e evitando circunstâncias. O planejamento é uma das características encontradas nas pessoas bem-sucedidas e também nos negócios. Os empresários de sucesso têm metas e um plano para alcançá-las. Algumas pessoas costumam atribuir o sucesso, sobretudo dos outros, à sorte, mas é cômodo responsabilizar a sorte por tudo de bom que acontece com os outros e o azar por tudo de ruim que acontece conosco. É bom esclarecer. O planejamento não garante o sucesso, mas reduz as chances de fracasso. A única regra importante no planejamento é ter flexibilidade. A única regra importante no planejamento é ter flexibilidade. O cenário pode mudar e, quando isso acontece, o plano deve ser adaptado conforme a nova realidade. Mas como planejar? Uma das vantagens da metodologia Tríade do Tempo é forma prática, simples e até óbvia que lida com o planejamento. O principal objetivo do planejamento é conduzir sua tríade ao mais próximo possível da ideal. Uma tríade que se concentre na esfera da importância e da realização dos seus sonhos e, consequentemente, reduza as urgências e elimine as circunstâncias. Planejar significa definir um conjunto de ações. Sem elas, o planejamento não faz o menor sentido. Por isso, é importante que tudo seja feito na medida certa. Quando se atinge o ponto ótimo de planejamento, quando qualquer excesso se transforma em perda de tempo e você consegue superar isso. No momento em que você escreve as suas metas, você define o ponto de partida para o seu planejamento. É importante fazer uma diferenciação entre tarefa e compromisso. Ambos são ações que podem fazer parte dos passos intermediários, mas têm uma forma diferente de serem planejados. Compromissos são ações com hora determinada para serem iniciados e terminados. Já as tarefas não têm a mesma rigidez. Elas podem ser feitas ao longo de um dia ou mesmo de uma semana. Uma sugestão para você conseguir incluir o hábito do planejamento em sua rotina. Defina um dia da semana, um horário fixo e, se possível, um local para realizá-lo.
O planejamento na metodologia é dividido em 3 períodos de tempo, que pode ser anual, mensal e semanal. Você deve começar pelo anual para traçar a espinha dorsal do seu processo de planejamento e realizar o mensal caso se aplique a você e terminar pelo semanal, que deve ser feito obrigatoriamente. A cada período, o nível de detalhamento é mais específico e subordinado às definições anteriores. É como se fosse um funil. Todas as necessidades são colocadas pelo bocal do funil e saem pela outra ponta com um foco definido. O planejamento anual serve como um ponto de reflexão de definições do que você espera do ano que se inicia. É o planejamento que necessita de maior tempo, em média, em torno de 1 ou 2 horas para você fazer, mas é o mais estratégico de todos. Nesse planejamento é importante que você faça revisão pontual e, de vez em quando, sobre o andamento das suas conquistas com o planejamento anual. A revisão é o momento de definir as ações que envolve tudo que você colocou neste projeto. Os passos do planejamento anual são: primeiro, revisar a identidade. Na fase da identidade, falamos da importância de se escrever e revisar constantemente seus papéis, seus relacionamentos, seus papéis existenciais e sua missão de vida. Como não é definida uma data para essa revisão sistemática, pode ser que você esqueça de fazer isso. Por isso, pelo menos uma vez por ano é conveniente fazer a revisão. Ela engloba uma nova e profunda reflexão sobre todos os conceitos da identidade e permite reavaliar se seus papéis continuam os mesmos, se novos surgiram ou se antigos perderam a importância. Leva a redefinir seu equilíbrio para o ano e, quem sabe, gerar uma nova versão da sua missão. Além da revisão, este é o momento de definir as ações que envolvem sua identidade. Por exemplo, se você acha que ao longo dos 12 meses seguintes precisa melhorar seu papel de professor, de terapeuta, por exemplo, então você precisa definir metas ou projetos concretos com essa função. Por exemplo, um curso de especialização, uma nova pesquisa, a presença e participação em congressos e workshops, etc. Se quiser melhorar sua saúde física, você pode definir que vai se matricular em alguma academia, fazer uma dieta, agendar visitas ao médico, fazer check-ups e etc. Durante este passo, você deve escrever seus papéis, equilíbrio e missão e mantenham-os em sua agenda, ou também em um software ou em um quadro durante todo o ano, em algum local onde você possa fazer as suas revisões. Estes elementos serão utilizados constantemente em todas as outras etapas. Passo 2. Definir metas conectadas. O que você gostaria de realizar este ano? Quais objetivos serão focados neste momento? Que novas metas devem ser escritas? Esta é a oportunidade de transformar as promessas de ano novo em objetivos concretos. Se a revisão da identidade revelou a existência de novas metas, aproveite para escrevê-las. Este é o momento de aplicar a regra 842. Vamos lá. Selecione
8 metas que você deseja trabalhar ao longo deste ano. Assim você irá se concentrar e não ficará perdido em uma infinidade de sonhos que parecem nunca ter fim. Lembre-se de que a meta não precisa ser concluída necessariamente no espaço de um ano. É possível que algumas delas levem mais do que isso para serem finalizadas, mas alguns passos poderão ser priorizados durante o ano. Caso você queira ou considere necessário, pode substituir uma meta por outra ou adicionar uma nova ao planejamento à medida que uma das 8 tenha sido concluída. Isso é importante. Se você estiver utilizando uma agenda, imprima os objetivos deste ano e os anexe nela ou em algum lugar onde possa lê-los com facilidade. Eles serão revisados constantemente ao longo do período. Passo 3. Criação de janelas temporais. Ao longo do ano, existem períodos em que você está dedicado a uma atividade importante, nos quais não poderão ser programadas atividades concorrentes. Esses períodos são chamados de janelas temporais. Essas janelas podem ser utilizadas para reservar espaços de tempo preenchidos com períodos criativos e também para os cursos que se propôs a fazer ao longo do ano, para as férias, para o treinamento de algum esporte, para dias de reflexão ou planejamento, sessões de terapia, etc. Essas janelas devem ser respeitadas no momento de fazer o planejamento dos períodos de menor abrangência. Quando planejamos essas janelas com antecedência, enquanto nossa agenda está vazia, o nosso comprometimento para cumpri-las é ampliado. As janelas podem servir também para reservar dias especiais no ano, como, por exemplo, reuniões mensais de planejamento com a equipe, reuniões com você mesmo, aniversário dos filhos e de outros familiares, de amigos, festas, enfim, várias coisas. A ideia não é lotar a agenda com janelas temporais, mas fazer uma previsão na sua agenda de dedicação a eventos especiais que são importantes para você. Passo 4. Reorganização pessoal. A desorganização e o excesso de informações são dois dos maiores ladrões de tempo do século XXI. Sua organização pessoal é composta por 3 níveis organizacionais: o físico, o digital e o do conhecimento. Durante sua revisão anual, todos esses 3 níveis devem ser reavaliados, não com requinte de detalhes exigidos da primeira vez, mas devem ser sempre analisados, até mesmo para que possam ser melhorados caso necessitem. Um ponto fundamental na reorganização é a revisão da sua taxonomia pessoal. Taxonomia é uma forma de categorizar suas informações e também da organização física e digital. Novos papéis em suas metas ou projetos podem alterar toda essa estrutura e também gerar a necessidade de uma nova reestruturação para continuar a ajudar você a ganhar tempo na localização de informação. Vamos falar agora do planejamento mensal. O planejamento mensal é, obviamente, a divisão do plano anual em 12 parcelas. É a forma de monitorar e também de acompanhar o cumprimento do plano anual, sendo a ponte fundamental que conecta a visão anual
com a visão semanal de ação. Da mesma forma que o planejamento anual não precisa haver uma data especial para realizá-lo. Ele pode ser feito em conjunto com o planejamento semanal da primeira semana no mês. São apenas 2 passos simples e objetivos, que não levam mais do que 10 minutos para serem concluídos. Os passos do planejamento mensal são: Passo 1. Revisão do mês anterior. A tríade é o indicador de como estamos nos saindo na administração pessoal. O foco deve estar sempre na esfera da importância e o planejamento é o responsável por manter o índice sempre equalizado. Faça uma análise da tríade do mês anterior e veja o que pode ser melhorado. Observe a causa daquelas urgências com as quais teve de lidar e verifique qual delas poderiam ter sido evitadas com a ajuda do planejamento. Que ações da sua identidade podem ser revistas ou exercidas? A revisão do mês anterior também deve verificar o que ficou pendente ou inacabado e precisa ser previsto no mês que se inicia. Nesse momento, é importante revisar suas metas, projetos, tarefas e compromissos. Não custa insistir no óbvio. Não deixe assuntos mal resolvidos, por menores que sejam. Eles podem se transformar em problemas enormes se não forem tomadas as devidas providências. Passo 2. Revisão das metas conectadas. Com a metodologia sempre orientada para a conclusão das suas metas, precisamos reforçar esse ponto durante a fase de planejamento. No planejamento anual, você basicamente identificou suas metas e aplicou a regra 842 para limitar seu foco de ação. Agora, no planejamento mensal, deve selecionar 4 dessas metas para serem realizadas durante o mês que se inicia. Nesse ponto do planejamento, além de selecioná-las, é importante revisá-las com mais profundidade. É o momento de refiná-las e de calibrar seu foco. Reveja os passos intermediários e verifique se há algo que precisa ser modificado. Defina bem esses próximos passos. Certifique-se de que a meta contínua, coerente com os 4 princípios básicos, pessoal, importante, possível e escrita, principalmente observando um aspecto relevante da meta contínua motivadora para você. Não tenha medo de descartar uma meta que tenha perdido a relevância. Se isso acontecer, simplesmente apague-a da sua lista e coloque outra no lugar. Afinal, a meta é sua. Esse nível de planejamento é opcional. Você não precisa fazê-lo todos os meses. Recomendo que o faça em meses de grande volume de atividades e demandas, pois isso o ajudará a ter uma visão mais abrangente do todo. Planejamento semanal. A semana é o menor período de abrangência das 3 etapas do planejamento, mas sem dúvida é o mais importante, até porque de nada adianta ter um belo plano anual ou mensal sem que as ações sejam postas em práticas no presente. O planejamento semanal é uma forma de economizar horas do seu dia a dia. É uma das ferramentas mais poderosas da administração pessoal e pode fazer toda a diferença. As pessoas, em geral, costumam pensar apenas no planejamento diário e começam o dia preparando uma lista de coisas que devem fazer e às vezes saem correndo atrás do prejuízo. Esse modelo é extremamente reativo e propício ao aparecimento de urgências e circunstâncias ao longo do dia.
Além disso, é bem provável que poucos compromissos ou tarefas realmente importantes tenham sido incluídos nessa lista. Quando você planeja uma semana inteira com base em suas perspectivas mensais e anuais, você também está trabalhando de forma proativa. Passa a priorizar as tarefas importantes e também a prevenir as urgências. É um processo simples, com o qual a qualidade de seu aproveitamento de tempo terá melhoras significativas. O momento ideal para fazer o seu planejamento é um dia antes do início da semana. O domingo, de modo geral, é a opção mais recomendada. É um processo que leva de 20 a 30 minutos, não mais do que isso, e que deixará os dias subsequentes mais próximos do seu controle. Se não conseguir fazer no domingo, use o sábado, mas nunca deixe para segunda-feira, pois aí já será tarde demais. E como fazer o planejamento semanal? Esse planejamento deve ser feito com um calendário que possa mostrar todos os dias da semana e os eventos já agendados, reuniões da semana, compromissos, provavelmente gerados no seu planejamento anual e mensal, etc. Esse calendário pode ser inclusive a agenda do Google. Esse modelo de calendário vai facilitar a visualização e, por conseguinte, o planejamento. Depois de concluído o planejamento semanal das tarefas, dos compromissos, a base está pronta para o processo de priorização diária que vamos ver daqui por diante na fase de execução. A aplicação do planejamento semanal gera ganhos mínimos de 40 minutos diários na sua vida. Pense nisso, 40 minutos diários na sua vida. Olha como é bom fazer a gestão do tempo. As tarefas e compromissos devem ser colocados na sua programação semanal de acordo com o tipo de evento, contendo informações mínimas recomendadas que podem ser utilizadas em agendas convencionais. Vamos falar dos compromissos. Os compromissos devem conter um nome que facilite a sua identificação, assim como a duração prevista e as pessoas envolvidas neste evento. Também deve conter as tarefas. Deve conter o espaço para priorização, o nome da tarefa, a duração em horas e a legenda da tríade, se é importante, letra I, se é urgente, letra U, se é circunstancial, letra C. Um erro comum no planejamento semanal é alocar muitas atividades para um único dia e deixar outros relativamente tranquilos. Isso é causa de frustração e estresse. O somatório da duração das tarefas e compromissos permite fazer uma análise consciente da programação semanal e também uma distribuição mais racional das tarefas pelos dias da semana. A pergunta é: quantas horas você quer trabalhar por dia? Se a resposta for 8 horas, então planeje no máximo 6 horas. As 2 horas não planejadas são reservadas para as tarefas que passarem da duração prevista, para urgências e para circunstâncias. A regra básica é: planeje no máximo 70% do seu dia. No começo, você pode até experimentar 50% do seu tempo. E o restante fica por conta do imprevisto ou da criatividade. Quais são os passos para o planejamento semanal? Passo 1. Ações ligadas à identidade. Faça a revisão da sua identidade e a definição de ações específicas para seus papéis,
relacionamentos, equilíbrio e missão de vida. Faça a seguinte pergunta: o que posso fazer esta semana pela minha identidade? Que atividades precisam ser feitas para esses papéis? O que posso fazer para melhorar o equilíbrio entre os meus papéis existenciais? Defina ações específicas para melhorar seus relacionamentos, para atender às necessidades dos seus papéis, para melhorar seu equilíbrio ou para viver a sua missão. Você pode, por exemplo, planejar para um determinado dia da semana uma visita a um amigo, agendar uma caminhada num parque, se alimentar com comidas leves e alocar tempo para seu papel de voluntário, por exemplo, em alguma ação social. Essas ações são relacionadas à sua identidade e mantêm você conectado àquilo que é realmente importante na sua vida. Não é necessário criar atividades para todos os papéis. Seja realista, selecione aquilo que vai caber no dia e que precisa ser feito. Não coloque nada opcional, concentre-se somente no que deve ser executado naquele dia. É vital que você pense na duração, em horas ou em minutos, da atividade que anotar no dia, pois este somatório fará com que suas prioridades sejam realistas e caibam no seu tempo. Concentre-se nas atividades do dia que, se bem executadas e no prazo certo, farão sobrar tempo para as coisas mais importantes da sua vida. Passo 2. Ações ligadas às metas conectadas. O planejamento semanal é a hora de colocar suas metas em ação. Os pequenos passos executados durante os dias da semana são os responsáveis pela realização das metas. É nessas duas que você concentrará seu foco ao longo da semana. Neste passo, é feita a seleção de atividades relacionadas com as metas que deverão ser postas em práticas ao longo da semana. Selecione aquelas que possam ser feitas e distribua-as durante os dias. Não tenha ansiedade de concluir a meta a qualquer custo, nem de agendar mais atividades do que a semana comporta. Seja realista. Faça o que for possível dentro dos seus limites, pois o importante é não deixar fora de sua agenda as atividades relacionadas com suas metas. Quando realizamos nossas metas conectadas, estamos colocando os elementos mais importantes em primeiro lugar na nossa semana. Estamos atuando de forma proativa e em busca de nossos maiores objetivos. Passo 3. Projetos e antecipação. Depois que as ações relacionadas com a identidade, com as metas, estiverem planejadas e devidamente anotadas na sua agenda, é o momento de definir as tarefas e os compromissos rotineiros que serão cumpridos. Neste passo é feita a revisão dos seus projetos para agendar tarefas e compromissos que deverão ser executados na semana. A grande diferença do processo de planejamento semanal está no fato de você haver previsto, em primeiro lugar, as atividades da esfera da importância. Dessa forma, reduziu as possibilidades de as urgências e as circunstâncias tomarem conta da sua semana. Na hora de fazer seu planejamento semanal, pense de forma a prever possíveis problemas ou urgências que possam acontecer em alguma atividade importante. Planeje ações ou antecipe atividades para que esse risco seja reduzido. Por exemplo, se você tem uma apresentação para fazer na quinta-feira,
Revise todos os pontos na terça. Reserve tempo na quarta-feira para fazer o ensaio da apresentação particular e na quinta, planeje chegar com antecedência ao local do evento. Essa é uma forma eficiente de controlar ou reduzir seu estresse diário. Passo 4. Organização pessoal. Começar uma semana já organizada ajuda a manter sua produtividade pessoal. Isso mesmo. Durante o planejamento semanal, você deve priorizar uma tarefa a fim de organizar seus papéis, limpar sua caixa de entrada, passar as informações para o seu sistema de arquivo, que é a sua base de conhecimento, organizar seu fluxo de caixa, limpar seus e-mails, etc, etc. Prefira a quinta e a sexta-feira para executar essas atividades. Agora, veja algumas dicas que podem ajudar a melhorar ainda mais o planejamento da sua semana. No começo, planeje apenas 4 horas diárias, depois vá aumentando essa quantidade à medida que for pegando a prática. Preocupe-se com as segundas-feiras. Em geral, as segundas concentram o maior volume de tarefas. Por isso, sempre que possível, evite agendar reuniões ou atividades que possam extrapolar muito a sua duração. Se não tiver jeito, planeje menos horas. Crie atividades com duração reduzida, de no máximo 4 horas. Se a tarefa estiver grande demais, divida em atividades menores. Quando uma atividade depender de outra pessoa, crie uma atividade de follow-up para você com 2 ou 3 dias de antecedência. Você não pode cobrar a pessoa na hora em que o prazo terminou, pois é muito arriscado, principalmente se ela não for planejada como você. Então, por isso, se antecipe ao possível atraso. Analise as reuniões da semana e veja se o objetivo da reunião está claro e também funcional. Caso não esteja, envie um e-mail para levantar o propósito da reunião e esteja preparado. Se algo acontecer e seu planejamento do dia furar, não se desespere. É melhor um planejamento que não deu certo do que um que nunca foi feito. Pense nisso. É preciso ter flexibilidade para refazer os seus planos. Anote na sua agenda tudo o que aparecer durante os dias da semana. Se você deixou espaço no seu dia, não haverá problemas e isso ajudará a manter o controle. Agora preste atenção. Não adianta nada termos os melhores planos mensais ou anuais se não conseguirmos colocá-los em prática. Esse planejamento é uma das melhores ferramentas de administração pessoal e gestão do tempo e serve como uma forma de economizar horas nos nossos dias. Quanto mais a gente antecipa, mais flexibilidade nós temos, fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais da tríade ideal. Ao trabalhar com o intervalo de uma semana, você sai da forma reativa no planejamento diário para a forma proativa. Agora, as tarefas importantes passam a ser priorizadas e ocorre a prevenção de urgências. Não nos planejamos apenas para saber o que devemos fazer, mas sim para estarmos preparados para imprevistos e assim termos flexibilidade e também espontaneidade de escolher nossas atividades. No entanto, o planejamento semanal demora para dar resultados, o que faz com que ocorra uma alta desistência. Além disso, muitas pessoas não conseguem se organizar com períodos maiores como o semanal. Então, faça um planejamento de 3 dias,
pois este é o modelo ideal para o aprimoramento de suas habilidades de planejamento até conseguir alcançar o planejamento semanal.